Boa tarde, meus lindos e minhas lindas. Hoje nós vamos continuar com os sólidos geométricos, como os sólidos são classificados, certo? Continuamos com os sólidos geométricos, certo? E hoje nós vamos ver como é que os sólidos são classificados. Vejam aí. Os sólidos, vamos ler juntos. Os sólidos geométricos são divididos em 3 grupos, certo? Eles são divididos em 3 grupos. Quais são esses grupos? Primeiro pontinho, corpos redondos, certo? Poliedros, ok? E irregulares. Mas o que são essas palavras, professora? Então, corpos redondos são todos os sólidos que conseguem rolar em uma base plana. Por exemplo, esse aqui é um sólido geométrico redondo, certo? É um corpo redondo. Ele consegue girar numa base reta, numa base plana? Consegue. Então, esse aqui é um sólido geométrico chamado de corpos redondos, ok? Então, todo corpo redondo, a base dele é redonda, ok? Não tem nem vértices, nem faces, nem arestas, ok? E ele rola se você colocar ele no chão. Deixa eu ver outro exemplo de corpos redondo. Esse lápis, ele é um corpo redondo? É um corpo redondo, sim. Porque ele rola, se eu jogar ele no chão, ele sai rolando. Certo? Pronto. Que mais pode ser um corpo redondo? Um cone. Um cone pode ser um corpo redondo. Isso aqui, ó. Isso aqui é um funil. Esse funil, ele tem o formato de um cone, não tem? Tem. Mas se eu tirando essa parte aqui, lógico, né? Que essa parte aqui é da parte de pegar. Tirando isso, se eu rolar ele no chão, ele sai rolando. Muito bem. Esse coador de café, ele lembra o quê? Lembra um cone. Ele gira, se eu jogar ele no chão, ele gira. Portanto, ele também é um corpo redondo, certo? Essa garrafinha de água aqui, se eu jogar ela no chão, ela gira? Gira. Ela tem faces? Não. Tem arestas? Não. Tem vértices? Também não. Então, ela também é um corpo redondo. Ela lembra um cilindro, ok? E o que é um cilindro, professora? Um cilindro é, por exemplo, um cano de água. Tem o formato de um cilindro, certo? Que ele tem 2 bases. O cilindro, na verdade, tem 2 bases circulares. Essa base aqui, ó. Bases circulares. Aqui, ó. Bases circulares. E o corpo dele não tem nenhuma dobradura. É cilíndrica. É redonda, ok? Pronto. Esses são os corpos redondos. São exemplos de corpos redondos, mas tem muito mais exemplos, tá certo? Aí vem os poliedros. O que são os poliedros? São figuras geométricas que têm vários lados. Nós já vimos vários, edros, lados. Então, são os poliedros. Esse aqui que nós já vimos, não foi? Isso aqui é um poliedro, certo? A tampa dele é um cilindro, lembra um cilindro, né? Então, a tampa dele é um corpo redondo, mas ele apenas, sem a tampa, ele é um poliedro. Por quê? Porque tem várias faces, vários lados, certo? Pronto, é um sólido geométrico que tem várias faces. Os poliedros, lembre, várias, edros, faces, várias faces, ok? E os irregulares. Mas quais são os sólidos geométricos irregulares, professora? Me dê um exemplo? Vou dar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui, que é isso? Vocês sabem o que é isso?
É para me responder, viu, minha gente? Que faz de conta que eu estou escutando vocês. Vocês sabem o que é isso aqui? Sabem? Respondam. Muito bem, é uma telha. Então, a telha é um exemplo de um sólido geométrico irregular. Por que, professor? Ele é irregular. Vou fazer a pergunta a você. Se eu colocar ele no chão e empurrar, ele sai embolando? Ele sai girando, rolando? Não, ele não sai. Mas eu vou fazer outra pergunta a você. Ele tem faces? Faces são os lados? Tem? Não, professor, ele não tem faces, nem lados. Fazer outra pergunta. Ele tem vértices? Vértices. Vértice teria, né? Que são esses pontinhos aqui. E ele tem arestas? Arestas? Ele tem essa linha reta aqui, ó. Essa linha reta que não tá ligando a nada. E também tem essa linha reta que não tá ligando a nada. Certo? Então, é uma mistura. Os irregulares, os sólidos geométricos irregulares, é uma mistura dos corpos redondos dos poliedros, tá bom? Portanto, é formado os sólidos geométricos irregulares. Ele é formado pode ser por linhas retas e linhas curvas. Veja aqui, esse aqui, daqui para aqui, é uma linha reta. Mas se eu mostrar essa parte aqui, isso aqui é uma linha reta? Não é linha reta, é uma linha curva, porque tá fazendo essa curvatura aqui, ó. Entendeu? Já o sólido geométrico, corpos redondos, ele é formado todos por linhas curvas. Isso aqui é uma linha curva. Já esse aqui é uma linha reta. Portanto, dá a entender o quê? Que os sólidos geométricos irregulares, eles são um misto de elementos que tem nos poliedros e outros elementos que tem nos corpos redondos, certo? Porque, na verdade, ele não gira, mas também ele não tem faces. E ele não é formado só de linhas retas, é formado de linhas retas e linhas curvas, ok? Pronto, a telha é um belo exemplo de um sólido geométrico irregular. E também no dia a dia eu posso encontrar. Isso aqui é um copo, né, minha gente? Um copo, um caneco, como vocês queiram falar. Esse copo aqui, prestem atenção, ele é formado só de linhas curvas. Isso aqui é uma linha curva, não é uma linha reta, certo? Que tem o formato de um círculo. Aqui a base dele tem o formato de quê? Linha reta ou linha curva? É um misto, né? Daqui para aqui é linha reta, esse pedacinho já é curvo. Daqui para aqui é linha reta, esse pedacinho já é curvo. Veja só. E aqui tem umas faces. Essa aqui é uma face, mas aqui já é curvo. Aqui é outra face, mas aqui já é curvo. Então, ele é um misto. Ele se enquadra nos sólidos geométricos irregulares, porque tá uma mistura de linha reta com linha curvas, certo? E também, se eu jogar ele no chão, ele não vai ficar rolando, ele vai girar uma vez ou duas e vai parar. Por quê? Porque tem essa basezinha aqui que é reta, tá bom? Pronto, isso aqui é um exemplo. Só que no dia a dia a gente encontra outros, inclusive na casa de vocês, se vocês forem procurar objetos que lembram sólidos geométricos irregulares, vocês vão encontrar um monte. E isso vai ser um exercício, tá? Vou passar esse exercício para vocês. Veja só, isso aqui, ó, é um exemplo também de sólido geométrico irregular. Por quê? Porque ele nem tem lados fixos, nem ele é redondo completamente. Ele só tem uns arredondamentos, mas
mas ele também não tem linhas. E a tampa dele é o quê? É completamente redonda. Então, se eu tirar só a tampa vai ser um corpo redondo, certo? Porque ela vai girar com duas bases cilíndrica. Mas esse, do jeito que tá aqui, ele pode se enquadrar em um sólido geométrico irregular, ok? Porque primeiro ele não gira e depois também ele não tem faces. Então, ele ficou entre o corpo redondo e o poliedro, certo? Que o poliedro significa várias faces. E corpo redondo que não tem faces. E esse aqui tem uma mistura deles, ok? Pronto, esses são alguns exemplos. Mas se você observar a sua volta, você vai encontrar outros exemplos. Certo, meus amores? Então, vamos ver aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui pra gente conseguir ler aqui, tá? Aqui, ó. Aqui. Até aqui mesmo. Vamos ver, ó. Continuando aí. A ciência responsável pelo estudo dos sólidos é a geometria espacial ou geometria do espaço tridimensional. Por quê? Porque tem 3 dimensões. Nós vimos a altura, comprimento e largura, ok? Muito bom. Vamos ver aqui um exemplozinho. Deixa eu ver aqui quantos minutos. 11 minutos. Vamos ver aqui um exemplo de corpos redondos, que nós já vimos, mas nunca é demais, né, meus amores? Corpos redondos, vejam aí, ó. O que são os corpos redondos? Os corpos redondos são figuras que não possuem retas, e sim curvas. Se colocados sobre uma superfície plana, rolam, certo? Aí, veja, são exemplos de corpos redondos. O cilindro, que o cilindro é justamente esse verdezinho aqui do lado, essa figura verdinha do lado, é um cilindro. O cone, que é essa figura vermelhinha do meio, que lembra um chapéu de aniversário. E a esfera. A esfera é o quê? Esse rosinha que é uma bola. Uma bola de futebol é porque eu não tenho uma bola aqui, mas todo mundo sabe o que é uma bola de futebol. Não só de futebol, mas outros esportes também. Voleibol, basquete. Então, as bolas, certo? Elas são o formato de esfera. Se alguém perguntar a você, uma bola de futebol tem o formato de qual sólido geométrico? Você diz, tem o formato de uma esfera, ok? Certo. Vamos ver aqui outros exemplos. Aqui, ó. Outros exemplos. Aí, ó. Veja aí, ó, cilindro, cone e esfera, certo? São esses desenhos aqui que nós vimos. Aí, aqui, ó, podemos encontrar o cilindro em objetos do nosso dia a dia, como botijão de gás, é um formato de um cilindro, a lata de refrigerante também, e entre outros, certo? Pronto. Deixa eu ver, vou dar exemplo do dia a dia. Tem perfumes também que vem em vasos que lembram cilindro. Cremes de cabelo também vem em formato de cilindro, certo? Se você olhar aí no guarda-roupa da mamãe, nas suas coisinhas, você vai achar um monte de coisas que vem dentro de um objeto que lembra um cilindro, tá bom? Vamos ver aqui, ó, preste atenção. Aí vem outros exemplos. Aí, vamos terminar de ler essa parte aí. Lata de refrigerante e botijão de gás são exemplos de cilindro, é o que nós já aprendemos. Veja, o cone, olha aí, ó, esse conezinho laranjinha aí, que lembra uma casquinha de sorvete, né, meus amores? Pronto. O cone pode ser encontrado no nosso dia a dia em situações bem familiares, como na casquinha do sorvete, no cone de trânsito e no chapéu de festinha de aniversário. Veja o exemplo a seguir. Pronto, olha aqui, foi aquilo que a gente acabou de falar, não foi, meus amores? Que o chapéuzinho de aniversário lembra um cone e o cone está dentro das figuras geométricas corpos redondos. Ok, meus lindos?
Vamos agora aqui, ó. Pronto, vamos ler. Podemos encontrar a esfera na bola. Veja a imagem, olha aí a imagem, certo? A bola tem o formato de uma esfera, ok? Pronto. Vamos ver aqui o que está aqui explicando. O que são os poliedros? Os poliedros, vocês já sabem que a gente já vem falando sobre os poliedros, mas para enfatizar nossa aprendizagem, vamos ler aí comigo. Olha aí. O que são os poliedros? Veja esse pontinho de interrogação aí, tá? Tá fazendo uma pergunta. Lembra que a gente já estudou pontuação? Então, aí vem, os poliedros são formados por faces. Cada face tem linhas chamadas arestas que as ligam. E os encontros dessas linhas chamamos de vértices. São exemplos de poliedros. Veja aí os poliedros. Aí vem o cubo, o prisma, a pirâmide. Então, a gente já viu na aulinha anterior, né, meus amores? Mas vamos enfatizar. As pirâmides são construídas a partir de figuras planas, como o quadrado, certo? Que pode ter vários tamanhos. Nesse sentido, a pirâmide pode ter formas e tamanhos diferentes. Veja aí, como nós já vimos, as pirâmides, elas podem ser formadas a partir de um triângulo, pode ser a base, um triângulo da base e 3 triângulos nas laterais, que são as faces, de uma base quadrada, certo? Que é a pirâmide quadrangular, que tem a base quadrada, e a pirâmide pentagonal e a pirâmide hexagonal, que nós já vimos e vocês já sabem essas palavrinhas todinhas, ok? Pronto, olha aí. O que são os sólidos irregulares? Então, nós já vimos alguns exemplos de sólidos irregulares, mas tem outro exemplo aí, ó. Os sólidos irregulares não se enquadram nos grupos acima, o que nós já lemos, já falamos. Eles não possuem formas definidas, logo não possuem arestas e vértices. São formados por linhas curvas, mas por serem irregulares, não rolam. Vejam o exemplo desse desenho desse coração. Esse coração aí, e qualquer coração que a gente vai desenhar, ele é formado por linhas curvas. Eles não são, um coração, não tem como desenhar um coração, ou até tem, que a gente pode formar um coração usando o tangram, né? Que o tangram o tangram, como a gente já sabe, é um jogo chinês que tem 7 peças, e todas as peças são formadas por linhas retas. Então, é uma exceção no caso, né? Mas se você for desenhar um coração no dia a dia normal, ele é formado por linhas curvas, certo? Portanto, o coração, ele está incluído nos sólidos irregulares, ok? Porque não tem lados. Não tem lados, que os lados são as faces. Veja aí, ó. Vamos ler isso aqui, esse títulozinho, só para terminar. Onde podemos encontrar os sólidos no dia a dia? Então, a gente já sabe, né, que no dia a dia nós podemos encontrar os sólidos geométricos. Na nossa casa, só o que tem são sólidos geométricos. Inclusive, o formato do meu quarto. Olha aí o formato da sala de vocês, da cozinha de vocês. Ela lembra o formato, o quê? No meu caso, aqui, o meu quarto, parte dele lembra um cubo, porque é quase um quadrado, certo? Certo. Então, vamos lá. Vamos ler aí rapidinho. Para finalizar, veja alguns exemplos de outros sólidos geométricos e onde os encontramos no dia a dia. Veja aí, ó, no dia a dia, vamos ver alguns exemplos aí, ó. Pirâmide. No dia a dia, a gente encontra o formato da pirâmide aonde? Tem objetos que esse aí, que tem um relógio. Tem relógio que a base dele, ele é encaixado em uma base de pirâmide,
certo? Aí tem esse camelo e tem essas duas pirâmides aí do lado. Essas pirâmides lembram as pirâmides do Egito, que são alguns monumentos lá, algumas construções que foram feitas lá e existe alguns mil anos atrás e existem até hoje, certo? Se vocês quiserem pesquisar, coloque no Google aí, pirâmides do Egito, certo? Que vai mostrar um monte de coisa sobre as pirâmides lá. Então, esse verdinho aí, esse verdinho tá lembrando o quê? É uma montanha. Essa montanha, ela é no formato de quê? De uma pirâmide. Muito bem. Vamos ver aqui esse cilindro. Quais são os objetos do dia a dia que tem formato de um cilindro, meus amores? Vamos ver aí. O caneco, é um caneco, um barril e isso é como é o nome? É mortadela, né? Ou não? Não sei o que é exatamente. Parece uma mortadela. Parece uma mortadela, não sei o que pode ser. E esse xicrão aí que o povo fala nessa caneca, né? E o barril tem um formato de cilindro. Muito bem. Vamos ver aqui, formato de um prisma triangular. Olha aí, ó. A casa aí, ela... Só o teto, a partir do teto da casa, né? O teto da casa, a parte de cima da casa, tem o formato de um prisma triangular, de base triangular. Certo? Pronto. Esse balanço aí tem o formato de quê? Também de um prisma, porque a base, olha aí, tá vendo? Tem o formato de um prisma. As laterais dele, certo? Essa cabana também, certo? Mas lembra um prisma, né, meus amores? Pronto. Ó, vamos ver aqui, esse aqui, ó. Prisma retangular. Prisma retangular. A mochila, a bolsa da escola, um aquário, tem o formato de um prisma retangular, porque as faces dele são faces retas e a base também. A base dele é uma base reta, certo? Poderia ser quadrangular também, de 4 lados, né, meus amores? De esfera, essa aqui roxinha do meio, ó. Lembrar esfera o quê? O tomate, a cebola e essa outra frutinha aí que eu não sei o nome. Várias coisas no dia a dia lembram uma esfera. Um cone, o que é que lembra um cone no dia a dia, esse verdinho aí? A cenoura lembra um cone. Esse negocinho aí que eu não sei exatamente o nome, tá lembrando um cone. Várias coisinhas redondinhas em cima da outra. Um chapeuzinho, é? Não sei. E o sorvete lembra um cone, certo? O cubo, o que é que lembra um cubo? Veja aí o que é que lembra um cubo. O cubo, uma casa, dependendo do formato, se tem um formato com bases quadradas, vai lembrar um cubo. Uma caixa de presente, também, se tiver as faces de base quadrada, do mesmo tamanho, vai lembrar um cubo. Esse brinquedinho aí, que é o cubo mágico também vai lembrar a forma de um cubo. Então, meus amores, essa foi nossa aulinha, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no privado e a gente tira a dúvida, tá certo? Eu espero que tenha sido útil para as dúvidas de vocês, para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, beijo, até a próxima e prestem atenção, tá bom? Tchau!